Bom dia, pessoal, bem-vindos. Respeitando o horário de quem chegou pontualmente, a gente vai dar início aqui a esse bate-papo. Como a gente vem falando lá na comunidade, esse é um assunto que é longo, extenso e complexo, então hoje é um início aqui dessa conversa. E trouxemos aqui como MPI 3 convidadas muito especiais, muito envolvidas no tema. A Fernanda, a Paula e a Cíntia, eu vou ter a chance de apresentar cada uma delas. Eu acho que a gente tem, enquanto sociedade, a gente tem alguns documentos que são fundamentais, né, para que a gente tenha um mundo mais justo aí. A Constituição brasileira, sem dúvidas, é uma delas. Eu sou apaixonada por esse texto. Gostaria de dizer que eu leio ele uma vez por ano, o que não acontece, mas eu acho que a gente deveria, sabe? Ele tem um norte muito claro de como é que a gente vive bem em sociedade. Outro documento que me move muito é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e ele fala exatamente desse tema que a gente está falando, né? O ODS 8, ele fala sobre desenvolvimento econômico e trabalho decente, né? Como essas duas coisas não podem ser dissociadas. Então, se a gente quer um mercado mais forte, se a gente quer uma economia mais forte, não tem como fazê-la sem ter o trabalho decente. E por isso eu acho que, afinal, o que é um trabalho decente, o que é um trabalho digno, é uma discussão longa e complexa, e que a gente vai começar hoje. E para começar essa conversa, eu queria chamar aqui a Paula Castro. Opa, que eu errei a primeira, a Fernanda Juliana. Aí, ó, a Juliana fazendo bagunça. E aí, como eu fiz bagunça, eu vou pedir para a Fernanda vir para cá, e já se apresentar e fazer para a gente um panorama, de, afinal de contas, o que diz a lei, Fê, sobre esse assunto. Bem-vinda. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite, pessoal. Então, meu nome é Fernanda Borges, eu sou sócia trabalhista de um escritório que chama Focaça Amaral e Lamônica Advogados, mais conhecido como FAS Advogados. Eu sou uma das malucas aí que gosta muito de direito do trabalho, então fiz minhas especializações, mestrado no assunto, então e acabo, por uma coincidência, acho que talvez também um pouco porque eu estou aqui, a gente auxilia lá no escritório muitas empresas de eventos e desse ramo, tá? E aí eu fiquei com a missão fácil, difícil, vamos dizer assim, de dar um panorama rápido sobre o que diz a lei sobre contratos específicos, contratos por prazo, quando você tem uma demanda específica, né? Longe de mim querer exaurir, acabar com esse tema, tá, gente? Porque a gente estava até conversando antes aqui da live, dá para escrever vários livros sobre esse assunto, tá? Mas até antes de entrar um pouco especificamente em cada tipo de contrato, só para a gente estar todo mundo na mesma página, eu acho interessante a gente traçar um panorama geral de quais as relações que existem normalmente quando a gente está falando de um evento, tá? Claro que as relações são múltiplas, podem acontecer em vários graus, mas aqui só bem genericamente, normalmente eu tenho uma empresa A, que provavelmente pode ser a dona do evento, ou dona de parte do evento, e precisa de auxílio em algum pedaço ou na integralidade da execução daquilo e contrata outra empresa, uma empresa B, para ajudar nesse trabalho, né? Aqui, então, a gente já tem uma primeira relação comercial, que eu já tenho regras específicas, eu tenho uma lei específica regulando isso, e já começa a primeira cautela, que é arrumar um parceiro coeso, não competente, né? Não só competente para o serviço que eu preciso, mas que cumpra com a legislação em vigor, respeitando os trabalhadores que ele vai alocar para o serviço que eu contratei, né? A segunda relação é essa empresa B que foi contratada, provavelmente vai ser o empregador direto aí que vai contratar esses profissionais que a gente precisa no curso dessa execução desse serviço, tá? Então, a gente tem a relação de trabalho, obviamente, mais voltada nessa empresa B para com esse trabalhador, de modo geral, mas eu tenho uma responsabilidade dessa empresa A em vigiar o que está acontecendo com esse trabalhador. Então, a gente já tem uma cadeia um pouco mais elástica do que, às vezes, a gente imagina. E aí, o que eu tenho que estar preocupada como empregador direto, ou como empresa que está contratando outra?
qual a relação, né, assim, qual é a lei trabalhista, o que eu vou aplicar? Eu acho que antes de qualquer coisa, eu sempre incentivo os meus clientes a pensarem o que eles precisam, o que você precisa naquele evento. E aí é para pensar o que você precisa em termos de qual que é o tempo de duração, qual que é o tipo de trabalho, ok, para você definir, mas o que você vai precisar daquele profissional. Então, você vai contratar o João e é só o João que vai executar aquilo para você, ele não vai poder, por exemplo, se substituir por outra pessoa. Você vai dar ordens para o João, organizar o trabalho do João, de forma que vai ter o que a gente chama juridicamente aqui de subordinação. Então, você vai meter pitaco aí em toda a cadeia de trabalho do que o João está fazendo. Quando essas respostas elas começam a ser sim, né? Ou seja, eu preciso do João, o João vai ter uma frequência aqui no meu evento e eu vou dar ordens para o que o João vai fazer, eu me aproximo muito de uma relação CLT. E é por isso que às vezes a gente acaba não tendo margem para fugir disso, porque depende da premissa anterior, que é o que nós precisamos, tá? Então, falando um pouco primeiro de CLT, quais são os tipos de contrato que a gente tem quando a minha demanda é por um período curto, então não justifica que eu tenha uma contratação a longo prazo, mas eu preciso de um empregado CLT, tá? A primeiro caso, a gente tem um contrato por prazo determinado da CLT normal, tá? Então, já a consolidação das leis do trabalho traz isso, e ele traz em 2 cenários. O primeiro cenário é quando a atividade da empresa é transitória, ou seja, ela é provisória, que não deve ser o caso de vocês aqui. Um exemplo clássico sabe essas lojas de Natal que abrem em novembro e fecham em janeiro? Então, ela nasce e morre num período muito curto, ou seja, a atividade dela nasce e morre, então ela é provisória, que não é o caso de vocês. O segundo caso é quando eu tenho um serviço transitório. Aí eu acho que a gente já começa a entrar num evento de 1, 2, 5 dias ou mais, tá? Então, isso já me autoriza a fazer essa contratação por prazo determinado. Essa contratação da CLT pode ser por até 2 anos, tá? E a regra aqui eu vou aplicar todas as regras normais da CLT, qual que é que vantagem Maria leva, né? Assim, que diferença que eu vou ter aqui? A verba rescisória. Na hora que eu for desligar no prazo, a gente não tem nem aviso prévio, nem multa do fundo de garantia, ou seja, então o custo já dá uma diminuída, tá bom? Então, esse é o primeiro formato. O outro formato é o trabalhador intermitente, que eu não sei o quanto de vocês estão familiarizados, tem empresas de eventos que estão muito, outras não tanto, que veio com a reforma trabalhista. A gente tem alguns casos ainda que judiciário e algumas fiscalizações torcem um pouco o nariz para isso, mas a gente não tem absolutamente nenhuma decisão ainda vinculante, ou seja, que vale para todo mundo, contrária a isso, tá? E o intermitente, o que ele é? Ele é um CLT normal, ou seja, você vai registrar, ele vai estar no seu e-social, ele vai estar elegível a tudo que você dá para os outros CLTs. A diferença é que você é autorizado a demandar o serviço dele horas em momento de atividade, horas em momento de inatividade. Então, eu posso chamar, no meu exemplo, o João para trabalhar 2 dias, depois passar 2 semanas, chamar para mais 2 dias, passar meses sem chamar e chamar para 2 semanas seguidas, tá? Então, a gente tem essa flexibilidade. E o pagamento desse cara, desse profissional, vai ser proporcional a essa demanda que eu dei para ele. Tudo proporcional. Salário proporcional, verba rescisória, fundo de garantia, tudo proporcional, tá? Essa é uma outra ferramenta que a gente tem. A terceira, que é CLT, mas ele usa uma outra empresa entre você, contratante, empregador e o empregado, é o famoso trabalhador temporário, que é a da Lei 6.019. O trabalhador temporário, o que vai existir aí na relação que eu expliquei no começo? Ele vai exigir uma terceira empresa, uma empresa C. Então, eu, empregador, vou lá e contrato uma outra empresa que tem como atividade fornecer mão de obra temporária, tá? E isso pode acontecer também em 2 cenários. Primeiro, quando eu preciso substituir alguém. Então, um exemplo, a minha recepcionista ficou grávida. Então, durante o período de licença, eu preciso substituí-la. Eu posso contratar via trabalho temporário, que não é muito caso aqui. Ou quando eu tenho uma demanda excepcional de serviço. Então, pegando exemplos do evento. Eu tinha um evento que ia durar 2 dias. Uma semana antes falaram, olha, a gente vai ter um 3º dia. Ou, olha, o período de montagem não são mais 5 horas, são 2 horas. Ou eu não vou mais atender, a gente não está mais esperando um público de 1.000 pessoas, mas de 1.500 pessoas.
Ou seja, em todos esses exemplos, é claro que você vai precisar de mais gente, é claro que você está tendo uma demanda acima do que você estava esperando. Então, eu também consigo utilizar a mão de obra do temporário, tá? E o temporário, apesar de ter essa empresa entre eles, ele vai ser um CLT dessa empresa do trabalho temporário e vai ter direitos tradicionais, tá? Qual que é a grande diferença aqui? Já estou caminhando para o final, Juliana, eu juro, tá? Qual que é a diferença aqui de uma terceirização normal, quando você contrata uma empresa que aloca qualquer profissional para você, e não uma empresa de trabalho temporário? Elas são principalmente duas, na minha visão, né? A primeira é o trabalho temporário, a pessoa que essa empresa alocar para você, você pode organizar o trabalho dela, pode ter uma subordinação, que normalmente na terceirização a gente sempre quer evitar. Fala, olha, esse profissional não é seu empregado, para evitar um vínculo de emprego. No temporário, pode haver essa subordinação entre o tomador, que a gente chama, e o empregado, mesmo que você não seja o empregado direto, o empregador direto, perdão. E a segunda questão é que eu tenho uma pessoa fixa que foi me alocada. Então, quando eu estou precisando lá só do João trabalhando para mim, no trabalho temporário isso vai acontecer, diferente da terceirização, que um dia pode João, um dia pode Maria, outro dia pode a Mariana, tanto faz, tá? Então, a gente tem primordialmente esses três formatos. Aí você vai falar, mas Fernanda, a metade das vezes eu preciso da pessoa por 2 horas, por uma noite. Aí a gente entra nos tão famosos freelas, né? E aí a gente acaba entrando num guarda-chuva aqui um pouco híbrido, porque a gente tem na legislação previsões, por exemplo, que a gente chama de eventual, só que é importante a gente esclarecer que toda vez que alguém, uma pessoa física, exerce um trabalho em que ela é remunerada, então ela foi lá e ganhou R$ 200 para trabalhar à noite naquele evento, ela é considerada como um contribuinte para o nosso sistema de seguridade social, que é o INSS. Então, eu preciso ter um recolhimento de uma contribuição. E aí começa o nosso desafio de não ficar tanto na informalidade, tá? Eu acho que, de forma geral, são esses os pontos das formas de contratação, e aí, gente, eu estou à disposição para dúvidas adicionais, porque isso é só um pedacinho aí do iceberg dos desafios ou possibilidades que a gente tem. Obrigada, Fernanda. Acho que foi um bom teaser, já com coisas para a gente pensar para além de onde estava caminhando a nossa discussão. Então, para ver que o negócio é complexo, tem muitas ramificações. Gente, as falas vão ser bem curtas para a gente ter bastante tempo para troca depois. Então, quem tiver perguntas, quem quiser falar, abrir microfone e câmera, eu vou pedir só para a gente organizar, coloca um informe aí no chat, que aí eu vou organizando e vou chamando depois das falas, tá? Eu queria agora convidar a Paula, vou pedir para ela se apresentar e contar um pouquinho por que a gente convidou para estar aqui, um pouco da experiência recente dela aí nos eventos. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Juliana. Bom dia a todas e a todos. Me chamo Paula, sou sócia do escritório Ovid Colese, sou atuante também na área trabalhista, e a gente tem atuado cada vez mais nessas questões de ESG, principalmente pilar social, né? E eu acho que é um pouquinho esse o gancho que eu quero começar a discutir com vocês, porque a sociedade mudou. E o fato dela ter mudado impacta totalmente nos tipos de eventos que vocês vão fazer. Então, por exemplo, pode ser que vocês não façam um determinado evento ligado ao tema ESG ou algo nesse sentido. Só vou voltar um pouquinho. Hoje em dia todo mundo fala do ESG, mas eu não sei se vocês estão familiarizados, então vou fazer uma breve introdução, tá? A primeira vez que esse termo foi utilizado foi em 2004, numa agenda da ONU, onde o Kofi Annan, até então o secretário da ONU, estava numa reunião Who Cares Wins, e invocou os 50 maiores CEOs das instituições financeiras para trabalharem de uma forma coordenada o aspecto ambiental, social e governança. Então, esse termo ESG, né, ambiental, social e governança. E, a partir de então, principalmente as instituições financeiras começaram a cobrar internamente, e as grandes empresas, por conta de capital aberto,
também começaram a olhar mais para essa agenda, apesar de, como a Juliana já tinha falado, a própria ONU tem uma agenda muito maior de empresas e direitos humanos que eles prestam atenção nisso desde mais ou menos 1970, em alguns relatórios que a gente analisou. Então, feita essa breve introdução, esse mundo é diferente. Hoje, você não tem mais, a Fernanda estava explicando um pouquinho a questão da contratação como um todo, né? E até essa responsabilidade trabalhista. Mas hoje, por exemplo, a Juliana pediu para eu dar um exemplo mais prático. Eu fui contratada para atuar no Lollapalooza por um patrocinador. Então, assim, não era uma pessoa que estava fazendo o evento, não era uma pessoa, mas ele estava cobrando de quem estava fazendo, porque, afinal de contas, ele estava patrocinando o evento, né? Para que fosse fiscalizado determinadas... Houve uma abertura de investigação de trabalho análogo ao escravo, isso saiu na mídia, e por conta disso eles falaram, eu não quero o nome da minha empresa atrelado a esse evento. Então, vejam o quanto é importante vocês que estão fazendo o evento prestarem atenção não só em quem vocês contratam como funcionários, mas na cadeia produtiva, que é o que a gente chama. Então, assim, você vai contratar um fornecedor, mas eu contratei ele, o problema é dele. Não, o problema não é dele. Se foi você que contratou, o problema é seu. Porque, no final das contas, se eventualmente teu cliente tiver que rescindir o contrato, ele vai rescindir com você, por conta daquele cliente. E o que acontece hoje em dia? A gente sabe que, por mais que não tenha sido a grande empresa a fazer determinado ato, o nome dela é que vai na mídia. Então, em algumas matérias que eu estou tendo a oportunidade de falar, você investir na sua cadeia produtiva e você fiscalizar na sua cadeia produtiva é uma forma de você blindar o nome da tua empresa e também é um nome de você investir, uma forma de você investir no negócio. Então, é um investimento isso, não é um custo, né? Então, desde a pequena empresa, muitas vezes as pessoas falam, mas eu sou uma pequena empresa, por que eu tenho que pensar em ESG? Se você quiser ser competitivo hoje em dia, se você quiser estar no mercado, você tem que prestar atenção nisso. Isso não vai ser mais um custo, isso vai ser um diferencial. Muito do que a Fernanda já estava te falando, porque a gente sabe que se vocês não cumprirem hoje em dia determinadas regras, vocês estão praticamente fora do mercado, e se queimar hoje em dia com um grande patrocinador ou grande empresa, fica algo muito difícil. Então, na prática, como fazer essa fiscalização, né? Enfim, eu sou advogada, mas geralmente nessas formas, a gente sabe, a Fernanda estava falando muito de contrato, né? O contrato é muito bonitinho, gente, e tem que ter. Quem sou eu para falar que não tem que ter? Mas, se você quiser ver o que efetivamente está acontecendo, você tem que estar lá. É o teu olho que tem que estar lá. Outras pessoas podem ver, sem dúvida nenhuma. Então, assim, você sabe que você vai ter um trabalho onde as pessoas vão vender bebida no sol. Tá bom. A Fernanda até estava falando, se programa um pouquinho e vê o que as pessoas vão fazer. Gente, você vai fornecer protetor solar para essas pessoas? Você vai fornecer boné para essas pessoas? Você vai fornecer camiseta UV, que até é melhor do que o protetor, porque não tem que ficar repassando? Exatamente, José. Água, gente, água, marmita. A marmita está em bom estado? Gente, a gente tem que prestar atenção no armazenamento. Não é assim, tem um refeitório lá e eu disponibilizei marmita. Tá bom, onde essa marmita vai ser armazenada? Alguém já pensou que num sol de 40 graus, mais ou menos, essa marmita pode azedar? Porque se não tiver lugar de armazenamento, e aí depois o que acaba indo? Pode vir, nesse caso, graças a Deus não aconteceu, mas pode vir na mídia, servem marmita azeda para os trabalhadores. Gente, olha se isso vai para a mídia. O Ministério Público do Trabalho, ainda mais depois dessa situação das vinícolas, tem pegado cada vez mais pesado na questão do trabalho análogo ao escravo, tá? E o trabalho análogo ao escravo é um crime, tá?
Não é só uma questão de responsabilidade trabalhista, é crime. Então, assim, você fiscalizar como a sua cadeia produtiva do teu evento está funcionando é algo que você só vai ganhar, não vai perder em hipótese alguma. E a recomendação é que seja na prática, porque se você não está ali com o olhinho, muitas vezes isso passa batido. Então, assim, as pessoas estão tendo tempo de descanso, como que essas pessoas estão indo embora do evento? Porque, pessoal, vamos lá, tem transporte público, mas o transporte público passa até uma determinada hora. Se a pessoa ela tem que ir embora do evento à meia-noite, depois ela tem que chegar de novo às 9 horas da manhã, tem transporte para ela ir, tem transporte para ela voltar? Porque a gente sabe que muitas vezes os trabalhadores acabam dormindo em determinados locais de eventos, por quê? Até porque eles falam, ah, não vale a pena ir para casa para depois voltar. Eles fazem isso até escondido. Eles sabem que não pode, mas eles fazem escondidos. Então, assim, para que correr esse risco? Vamos eventualmente fornecer o transporte para o pessoal ir e voltar, vamos contratar van? Aonde essas pessoas moram, ou pelo menos levá-los até um lugar onde o transporte público esteja funcionando nesse determinado horário. Outra coisa, essa questão da comida, a questão da água, vai trabalhar a céu aberto, dá para colocar um guarda-sol? Vamos colocar o guarda-sol? E aí, eu acho que vale uma abertura, pessoal, principalmente se vocês forem o prestador de serviço, para quem está fiscalizando, porque se você tiver uma conduta combativa naquele momento, ninguém ganha, porque se você vai estar lá fiscalizando e alguém olhar com cara torta para aquilo, muitas vezes a pessoa vai falar, bom, ela está olhando com cara torta por quê? Está escondendo o quê? Então, assim, se vocês estiverem numa situação de evento e forem fiscalizados, cooperem. Cooperem e o que falarem. Olha, vamos ajustar isso daqui, vamos apontar. Ninguém está falando, gente, eventos grandes ainda, a gente sabe que muitas intercorrências existem, mas ali eu acho que vale a intenção de todo mundo querer que isso dê certo, né? Então, apontou, não é querer falar assim, não, mas eu estou certo. Eventualmente assume, não, beleza, isso daqui não está saindo da forma como tem que sair, eu vou arrumar. É muito melhor se ajustar naquele momento do que ficar tentando se defender. Lógico, eu não estou falando, se a situação estava certa, está certo. A marmita está azeda, troca o fornecedor, dá para trocar o fornecedor? O que aquilo lá aconteceu? A água está chegando para todo mundo? É galão, pessoal. As pessoas estão com a quantidade Você tem pessoas volantes com peso, o peso dessa pessoa está adequado? Porque aí, independentemente, são determinadas condições, pessoal, que pode ser que a pessoa seja funcionária, como a Fernanda estava falando, como pode ser que ela seja freela. São questões mínimas para uma condição do trabalho digno. Aqui a gente não está entrando tanto na questão se a pessoa... Ah, mas ela não é registrada, então ela não tem esse direito. Ok, existem algumas limitações legais que pode ser que o freela não tenha, mas aqui você está falando de trabalho humano. Aqui você está falando de trabalho, de condição humana. Fica naquela mesma condição, se coloca, eu acho que falta um pouquinho de empatia, às vezes, muitas vezes. Se coloca no lugar daquela pessoa. Você conseguiria ficar 12, 14 horas de pé, segurando um peso debaixo do sol? Como é que funciona? E aí, o que é muito importante para vocês trabalharem é a questão das escalas. Hoje, a legislação permite a escala de 12 horas, desde que tenha uma folga de 36. Se é um evento de 4 dias, vamos fazer a escala de trabalho. Cada pessoa trabalha 2 dias. Eu sei que existe essa dificuldade de contratação, em muitos casos. Até no caso do Lola, uma empresa teve um contrato rescindido e outra empresa foi contratada de um dia para o outro, e de um dia para o outro ela teve que contratar 700 funcionários para poder prestar serviço. Eu entendo essa emergência, mas, eventualmente, é possível adequar. Então, são determinados pontos que não podem ser mais passados para trás, porque a nossa sociedade de hoje em dia não mais tolera. E se isso cai na mídia, a situação fica muito pior. Então, a ideia que eu quero passar aqui é: invistam na marca e no nome de vocês.
por meio do cumprimento mínimo da legislação. Isso é algo que vai ser um diferencial de mercado de vocês e evitar diversos problemas lá na frente. Eu passei 1 minuto, Fernanda, anotei aqui, comecei a falar, desculpa, Juliana, 9h18 são 9h29. Então, enfim, vou me limitar aqui aos 10 minutos. Obrigada. Obrigada, Paula. Não, a gente quer continuar te ouvindo, quer fazer um monte de perguntas, eu estou só anotando aqui, mas, enfim, a gente tem um tempo aí para cumprir. Obrigada por cumprir. Cíntia, muito bem-vinda. Se apresente, conta um pouquinho aqui por que você é nossa convidada e por que a gente deixou você para o final, porque acho que você traz um viés muito importante aqui para a gente. Obrigada. Primeiro, eu quero saudar esse encontro, que eu acho que é de fundamental importância para a categoria, para os profissionais de eventos e para a sociedade civil em geral, para entender um pouco de como é o nosso trabalho dentro da política, dentro dos eventos e dentro da sociedade em geral, né? Eu sou Cíntia Sanches, eu sou jornalista de formação, hoje eu atuo como chefe de cozinha, sou militante política há mais de 21 anos e participo do conselho de uma mandata coletiva aqui dentro do estado e da cidade de São Paulo, que é a bancada feminista do PSOL. Tá? É uma mandata coletiva onde somos vários integrantes, várias mulheres, e eu participo do conselho ajudando em pautas em questões como população em situação de rua, alimentação, eventos, e por aí vai dentro dessa mandata. Afinal, temos várias vertentes. Enfim, primeiro eu quero começar esse bate-papo falando, na verdade, já que as anteriores, as duas convidadas anteriores, elas falaram muito sobre legislação, sobre trabalho, sobre vínculo de trabalho e tudo mais, eu só queria fazer um adendo sobre a última fala, sobre a importância das EPIs. Né? Eu acho que quem trabalha com evento tem, sim, a qualidade. Cíntia travou, falando sobre os equipamentos de proteção individual, né? A gente sabe, tem histórias muito... Oi, Cíntia, voltou. Voltei? Então, maravilha. Voltou. Então, eu não sei onde cortou. Você falou EPI e cortou. Hã? Você falou EPI, aí cortou. Ah, tá. Então, eu estava falando, na verdade, para os profissionais de evento que estão nos assistindo, eu acho que eles sabem das importâncias das EPIs, né? Dentro do segmento ali da cozinha, de montagem, sobre a importância do uso do capacete, sobre a importância da alimentação, sobre a importância, por exemplo, do horário de descanso, sobre a importância do sapato adequado, sobre a importância da vestimenta, e por aí vai, que são laudos regidos, na verdade, pela Anvisa, né, em cima com o Corpo de Bombeiro, que faz totalmente sentido para as pessoas que trabalham em evento, que chamamos de boas práticas, né? E, enfim. Mas o que eu quero falar, na verdade, eu quero começar um papo aqui, um pouquinho diferente, porque eu venho com essa questão mais humana, né? Então, eu quero falar sobre os eventos, sobre a importância, por exemplo, que os grandes eventos e tudo mais, sobre o padrão estético das pessoas, né? O padrão estético, muitas vezes, é visto como uma ética para a comunidade fazedores de eventos. Então, onde essa classe trabalhadora de base, que a gente vem citando aqui no início da conversa, trabalhadores de infraestrutura, trabalhadores que estão montando palco, trabalhadores que estão fazendo a alimentação, trabalhadores de base ali do serviço, eles ficam com os piores cachês, com as piores remunerações. Eu, por exemplo, em evento, eu sou chefe de cozinha, atuo como chefe de cozinha, tenho uma empresa de catering, que é a Manji Culinária. Eu, de clientes e enfim, já ouvi falar que as pessoas querem um padrão estético que corresponda a um certo nível de beleza. Então, a pessoa não pode ser muito feia, que é um absurdo,
a pessoa tem que ter uma boa fala, enfim, tudo isso eu acho que é dentro de uma estética que a gente corresponde dentro do mercado de eventos, né? Onde a estética é uma ética. Então, os trabalhos considerados como braçais, que são fundamentais para realização daquele job, daquele trabalho, eles ficam com as pessoas de melhor, consideradas no mercado, de menor habilidade. Resumindo, elas vão ter os piores cachês, as piores condições de trabalho. O que fica para brilhantar o evento são o quê? As pessoas que são apresentadores, os cantores, chefes de cozinha, e por aí vai, que é um padrão totalmente classista, um padrão que corresponde basicamente, não basicamente, mas em geral, à sociedade A e B daqui. Ou, enfim, exemplo disso foi o Lollapalooza, né, que a gente está falando agora, onde a base da classe de trabalhadores, que eu citei, essas pessoas que ficam com as piores remunerações, que muitas vezes, como as advogadas falaram, são contratados via empresa terceirizada, às vezes elas não são profissionais daquela área. O que, por exemplo, aconteceu no Lollapalooza, né? Como o caso que 2 casos foram denunciados na mídia, que trouxeram muita repercussão para o Lollapalooza. Um caso deles que foi denunciado, inclusive os trabalhadores tiveram que ser ressarcidos e tudo mais, que são o caso dos entregadores de bebida, que iam entregar bebidas no Lollapalooza para montar esse bar, enfim, lá dentro do festival, e eles, de certa forma, foram obrigados a dormir dentro do galpão, em cima de pallets, para vigiar a bebida. Então, um trabalho que foi considerado análogo à escravidão, afinal, a pessoa dormia em cima de um galpão, vigiando a bebida, passou o dia inteiro descarregando, colocando bebida dentro do galpão e teve que dormir dentro do galpão para vigiar a bebida e recebendo ali uma proposta de remuneração de R$130, o que né, foi considerado um trabalho análogo à escravidão, onde as pessoas tiveram ali o seu direito, né, e o seu dever obrigado a uma atividade. O outro caso é a população em situação de rua, no qual eu acompanhei alguns casos, acompanhei com o Padre Júlio, e inclusive a gente fez uma série de entrevistas onde pessoas em situação de rua foram abordadas dentro, ali na cidade de São Paulo, foram abordadas com a promessa de receber um valor em cima do trabalho da montagem de palco. E aí que eu falo, essas pessoas não receberam as suas EPIs, não receberam um uniforme adequado para trabalhar, elas, por exemplo, elas não têm noção, de repente, de boas práticas de serviço, onde, por exemplo, é obrigatório que elas tenham água, que elas tenham uma marmita de boa qualidade, que elas tenham acesso às refeições. E aí, muitas vezes, elas eram largadas lá no Autódromo de Interlagos para fazer esse trabalho de montagem de palco, que durava mais ou menos em torno de 12 horas, e elas não tinham como voltar para o centro de São Paulo, tendo que dormir lá naqueles galpões, enfim, toda aquela problemática que eu já citei. Então, o que nós, da bancada feminista, fizemos? Nós puxamos uma audiência pública na Alesp, onde conversamos com a sociedade civil, com advogados e com contratantes sobre essa condição de trabalho análogo a escravo. Dentro da Câmara Municipal de São Paulo, através da figura da Silvia Ferraro, exigimos da prefeitura que cumpra a PL, porque isso é um projeto de lei. Como a advogada anterior, a Paula, falou, é um crime. É um crime contratar pessoas
em trabalho análogo à escravidão. De certa forma, assim, o Lollapalooza já é a terceira vez que ele corresponde, é representado, porque assim, são várias empresas terceirizadas fornecendo trabalho para o Lollapalooza, como a Ticket Fan e por aí vai, fornecendo trabalho para o Lollapalooza. A gente exigiu da prefeitura que ela cumprisse a fiscalização, que ela fiscalizasse e olhasse para aquelas pessoas que estão sendo contratadas por empresas terceirizadas ou não, o direito que elas têm ao trabalho remunerado e cumprido as exigências que são dadas pela lei. Então, nada mais é da gente passar, na verdade, cobrar da prefeitura que ela faça o trabalho dela, que ela coloque fiscais, porque, como as advogadas falou, não dá para saber se está sendo cumprida a regra se não está lá, né? A vivência, a experiência, tudo. Nós temos que estar lá vigiando esses trabalhadores. Como eles são contratados? Qual o regime? Existe um contrato de trabalho? Como essas pessoas são abordadas para trabalhar? Então, o festival em torno dessas empresas que são terceirizadas e por aí mais, que fornecem serviços para o Lollapalooza, tá aí que tá. A gente tem que ter fiscais, por exemplo, da prefeitura, que vigiem como esse trabalho está sendo executado e como essas pessoas estão sendo contratadas. Por isso, nós, da bancada feminista, realizamos uma audiência pública para saber da sociedade civil, em geral, como está sendo feito esse contrato de trabalho, como essas pessoas estão sendo abordadas, e aí eu acho que cabe a gente, fazedores de eventos, ter a consciência e ter a legalidade de cumprir as regras, né? De fornecer o trabalho em cima de EPIs, em cima de manuais de boas práticas e em cima da lei, de contratos de trabalhos que sejam específicos para aquele trabalho, como as advogadas falaram. Então, a questão para mim, né, que como ativista e militante dentro de uma mandata coletiva, o meu maior instrumento de trabalho é a ferramenta humana. Então, lógico que o lucro em cima de uma sociedade capitalista é super importante, mas, assim, a vida, por exemplo, é a maior importância, de repente, para que se dê, na verdade, um trabalho de qualidade. Porque se a pessoa ela corre risco de vida para executar um trabalho ou tem a sua condição de vida depredrada em cima de uma condição não favorável de trabalho, eu acho que cabe a gente, como político, como conselheira que sou, fiscalizar as regras e denunciar esses trabalhos de exploração humana e degradação, na verdade, da pessoa em cima da necessidade que ela tem real, como as pessoas que vivem em condição de rua. Então, eu acho que a gente, como fazedores de evento, a gente tem que pensar numa coisa que seria a oportunidade em cima de uma visão oportunista, né? De repente, pegar pessoas no centro da cidade que estão vivendo em condições super-humanas, no qual não tem a sua legalidade protegida pelo direito do Estado, isso é uma forma oportunista de lidarmos com o trabalho, ao meu ver. E outra coisa é a primeira coisa que eu falei no início da minha fala. É essa cultura de uma estética em cima de uma ética profissional. Então, os padrões, hoje, a nossa sociedade mudou muito, tivemos a pandemia, foi muito difícil para nós que fazemos evento, enfim, para essa coisa toda, mas eu acho que
em cima da legalidade, em cima do ser humano, em cima da proposta que pensamos, eu acho que a gente tem que se colocar também como um empresário, de repente, num ramo de evento, ou um fazedor de evento, ou um profissional freelancer, ou um profissional CLT, com mais consciência em cima do que vamos fazer em relação ao nosso trabalho. Ok? Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Antes da gente começar aqui, a gente estava conversando, a gente estava discutindo um pouco, né? Até onde vai a nossa visão legal e até onde começa a nossa visão moral, porque a gente sabe que, ouvindo esses relatos, né, eu fico passando de lá para cá, assim, tipo, nossa, isso é muito absurdo, como é que alguém faz isso no evento? E, por outro lado, eu falo, poxa, mas a gente também dá umas mancadas, assim, tem muito espaço para melhorar. E aí, aqui, como estou presidente da MPI, que é Meeting Professionals International, né? É uma associação de profissionais de eventos. Eu acho que a gente precisa estar aqui para discutir. Claro que a gente não tem uma representatividade muito grande dentro da associação, a gente sabe que tem um recorte muito privilegiado de quem está aqui, mas eu acho que a gente que toma uma decisão, né? Eu vi aqui, temos empresas de cenografias, temos contratantes, temos clientes finais aí, empresas que organizam os eventos, então a gente tem muito tomador de decisão aqui que pode fazer a diferença. Eu estou com uma lista enorme aqui de perguntas, mas eu estou vendo o Zé com a mão levantada, e eu acho legal, porque o Zé também teve uma experiência árdua dentro do Lola, e acho que o Lola foi o grande provocador dessa nossa conversa aqui. Então, Zé, microfone aberto para você, traz aí um pouco do que você... Obrigado, Ju. Gente, obrigado pela oportunidade. Aí, como a Ju falou, eu acho que eu trabalho em eventos há muitos anos também, mas, de certa forma, o Lollapalooza foi um divisor de águas para mim, no sentido de olhar essa questão toda de trabalho, de fato, com uma visão um pouco mais clara, talvez, e com o pé na realidade muito grande, né? Acho que a gente está falando muito sobre as questões legais e tudo mais, mas está na hora da gente, como profissional de eventos, olhar o G do ESG, né? O G de ESG é governança corporativa, e esse está na nossa atuação, na forma com que a gente atua como profissional de eventos, né? Acho que essa é a nossa grande responsabilidade. E vou só dar alguns exemplos muito pequenos, na verdade, de como eu vi, de fato, essa governança corporativa dentro do Lola ser exercida de uma forma completamente arbitrária e sem olhar, né? Primeira coisa, e eu vou falar nomes, tá? Eu vou falar nomes de empresas, sim, porque acho que a gente precisa realmente começar a falar, porque elas têm que ser responsabilizadas também. Uma delas foi a questão do acesso à água, né? Então, eu estava com uma operação grande, que era toda a operação de gestão de resíduos sólidos dentro do festival, dentro do pilar de ESG, né? Eu, na verdade, reportava também, quem comprou a cota de ESG foi a Braskem, que era a empresa, na verdade, eu prestava serviço para Ticket for Fun, Part-Time for Fun, perdão, mas a Braskem cobrava muitos resultados por conta desse patrocínio que eles tinham, tá? Então, para dar um exemplo para vocês, no primeiro dia, que foi o dia em que o festival abriu, na sexta-feira, né, que a gente teve um caos total generalizado por conta da entrada dos trabalhadores ali, nós tínhamos, dentro da minha operação, eu trabalhei com operação, eu tinha 60 pessoas, eram cooperados, eram catadores de rua de uma cooperativa que estavam lá fazendo um trabalho, que era um trabalho juntamente com as empresas de limpeza. Bem, pois esse pessoal, junto com todos os outros profissionais que estavam atuando embaixo de um calor de 34 graus, né? No meio daquele caos, todas as pessoas não conseguiam entrar, não conseguiam fazer o seu serviço. Pois bem, o Bradesco tinha as estações de hidratação dentro do Lola, né? E eu vendo essa situação, uma situação de caos, eu fui para o campo, eu estava no meu escritório, mas eu fui para o campo, vi aquela situação, falei, gente, não é possível, as pessoas precisam se hidratar, né? Não tinha acesso à água, e eu fui falar com o pessoal do Bradesco, do principal palco que eles tinham, eu falei, olha, gente, essas pessoas que estão aqui são meus funcionários, mas são funcionários de todo mundo que está aqui, estão morrendo de sede, estão trabalhando aqui desde as 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, eles precisam tomar água. Por gentileza, eu preciso pegar a água. Não podemos
não podemos dar acesso à água, porque a água é só para os participantes pagantes do Lollapalooza. Falei, gente, vamos lá. Eu entendo, eu também tive agência, eu estou nesse mercado, entendo que vocês são promotores contratados por uma agência em nome do Bradesco, mas eu não estou pedindo um squeeze, eu estou pedindo acesso à água. É isso, eu quero que as pessoas peguem um copo plástico, venham até aqui e consigam tomar água, né? Eu não consegui fazer isso, né? Eu não consegui fazer isso porque, na minha visão, né, existiu uma governança corporativa que um cliente mandou para uma agência, a agência mandou para todos os seus promotores que estavam lá, dizendo assim, só pode dar água para quem tiver a pulseirinha, ou seja, quem tiver tal. Vejam, e aí eu acho que é a nossa responsabilidade do ponto de vista de coisas, quer dizer, que olhar a gente está tendo para isso, né, como profissionais de eventos? Será que alguém não tinha que ter, pelo menos, falei, gente, isso é humano, na verdade, não é nenhuma questão de, é uma questão de humanidade, é acesso à água, isso é direito, né? E acho que aí a gente tem essa questão toda do G, né? Eu tive outros exemplos dentro do Lola, né? Mas eu, de novo, vou trazer aqui a nossa responsabilidade como gestores e como participantes dessa cadeia toda, né? Esse G de governança não é o G de governança política, não. Nós não estamos falando só de lei, não. Nós estamos falando como é que a gente aplica as leis nos nossos eventos, né? Como é que a gente faz essa governança, né? Então, acho que é um pouco da minha fala, Ju, desculpa ser bem contundente, na verdade, mas acho que, de novo, né, eu quero usar esse aprendizado e tudo mais para que a gente, como profissionais de eventos, de fato, tenha um olhar um pouco não, muito mais responsável sobre essa coisa. Esse G é responsabilidade nossa, de todo mundo que está aqui, e parabéns, são quase todas mulheres, somos poucos homens, acho que eu contei só 4, né? Mas é uma responsabilidade nossa toda, tá? Desculpa aí a fala grande. São poucos, mas são engajados. De fato. São homens que estão muito ligados nesse assunto. Então, muito bom. Juliana, obrigada, Zé. Juliana, posso aproveitar a fala dele? Claro. José, obrigada pelo que você falou, tá? Eu acho que eu vou fazer um link com a tua fala e da fala da Cíntia, tá? Eu consegui ter acesso ao estande do Bradesco, eu estava como prestadora de serviço, e o meu QR Code entrou. Mas eu não sei, José, até que ponto entra um pouco essa questão da estética e da preocupação com que a Cíntia estava falando, né? Eu não estava com uma mochila nas costas, eu não estava com nada nesse sentido. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais o que você falou. Uma pessoa, você acabou sendo barrado ali para entrar, e vamos lá, você está falando do G, e eu vou puxar, e eu vou fazer o link do G com o S. Cadê o treinamento? Essas pessoas foram treinadas para atender o público, porque, no final das contas, o nome da empresa que estava disponibilizando a água é que vai para a boca do sapo, sendo que, às vezes, não se sabe efetivamente se houve um tipo de treinamento, porque, às vezes, a gente faz uma operação, se preocupa muito com a operação inteira, mas esquece que, para aquela pessoa, para você, no caso, aquela determinada pessoa que te negou o acesso, ela levou o nome da empresa. Então, olhem a importância do treinamento, porque se nós estamos falando de pessoas que vão ter relacionamento com o público ou vão ter relacionamento com outros parceiros, ora a importância que isso tem na hora do relacionamento. Então, será que existia uma regra para que as pessoas realmente conseguissem entrar ou não? E outra, se essa regra existe, foi o que você falou, não dava eventualmente para essa pessoa falar, mas pessoal, peraí, isso daí é uma questão humana, não dá para alterar um pouquinho? Então, só queria fazer esse link, porque eu vejo cada vez mais quem tem o contato com o público e com os fornecedores leva o nome da empresa, e cada vez mais essa questão do treinamento tem que ser feita. Só isso. Boa, Paulo, eu queria aproveitar o gancho dos três aí, encadeando. A gente também comentou isso na nossa conversa prévia, que a gente tem uma cultura do nosso setor que vem
da cadeia como um todo, que é a urgência. A gente tem a urgência como normal. É normal você trabalhar com eventos e saber que tudo é urgente, tudo é para ontem. E assim, a gente precisa se educar para melhorar isso, porque não dá para eu treinar ninguém que eu contrato na noite anterior, né? A própria Paula falou que foi contratada às 7 horas da noite para começar a trabalhar às 9 do mesmo dia. Então, assim, ou a gente se planeja, porque a gente sabe, né? Uma empresa tem responsabilidade com ESG, bom, ok, então o que eu preciso fazer? Qual que é o meu checklist? Quando é que eu começo? Como é que eu faço meu cronograma reverso? Eu brinco muito que eu falo que na minha próxima encarnação eu quero não ser profissional da construção civil, né? Porque a construção civil atrasa a obra, fala, olha, sinto muito, vai demorar mais um mês para eu te entregar, choveu, o cara ficou doente, o outro arrumou um emprego melhor e tal. Com a gente acontece a mesma coisa, mas dane-se, a gente tem que entregar naquele dia, naquela hora, com, às vezes, centenas de fornecedores, né? Para orquestrar e fazer aquela coisa acontecer naquele dia. É coisa de gente maluca, então é melhor não pensar muito nisso, mas pensar assim que a gente precisa ter mais planejamento e assim, a gente olhar para a história, né? Usar o BI, né, que os clientes adoram, saber o BI, o ROI e tal, mas também para a gente pensar nesse planejamento. Se eu sei que eu faço 10 eventos por ano, por mais que se feche, né? Olha, eu vou olhar para o meu histórico dos últimos, corta a pandemia, vou olhar para o histórico dos meus últimos 10 anos. Quantos eventos eu fiz? Ah, todo ano vai aumentando mais 2. Ah, então beleza. Então esse ano eu já imagino que eu vou fazer 10 mais 2. Então, quanto eu vou precisar contratar? Que equipe eu vou precisar de tamanho e tal? Isso tem que ser cascateado até a ponta, para a gente ter tempo de treinar, para a gente ter tempo de se preparar. E aqui é tudo assim, não, só fico sabendo na hora, não tem jeito, é assim, esse é o mercado de eventos e, cara, ou a gente muda, ou a gente vai perpetuar isso por muito mais tempo. O Ale tinha uma pergunta, e aí queria ver se a Fernanda pode responder. Ale, você quer abrir o microfone? Legal, obrigado. Gente, desculpa invadir o evento de vocês, né? Eu não sou um profissional de eventos, mas a Ju me convidou, né, por eu ser super interessado no assunto ESG, até pelo que eu faço. E a minha dúvida é, a gente, assim, o Ministério do Trabalho ele tem uma lista hoje de empregadores, né, que foram pegos no trabalho análogo a escravo, mas consultando essa lista, a não ser que o empregador seja a pessoa física, né, por exemplo, o dono da fazenda, o que a gente encontra, na verdade, é a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, ela pode migrar de ponto A a ponto B. Ah, beleza, minha empresa foi pega com trabalho análogo escravo, eu monto outra empresa e está tudo certo. Existe uma rastreabilidade que a gente consiga ter dessas pessoas, ou eu teria que entrar no documento, na junta comercial de cada estado aqui e pegar toda a composição societária, né? Porque no final é uma interpretação pessoal, tá? Não é a empresa nunca é mal intencionada, porque a empresa não é uma pessoa, né? Mal intencionada são as pessoas donas ou que trabalham nessa empresa, né? Então, como a gente rastrear essas pessoas para, né, que na hora de uma contratação já tem um checklist que obviamente não é bala de prata, mas pelo menos já dá um nível de conforto de que eu não estou contratando esse trabalhador, essa pessoa, né, que é como uma figura jurídica que já teve problemas com o Ministério do Trabalho. Oi, Alexandre, obrigada. É difícil mesmo, tá? E assim, sendo bem objetiva, uma lista fácil, simples, não vai ter. Mas aí aqui entra, vou pegar até um pouco da fala da Juliana, que estava falando isso da pressa, né? Que é esse evento, que é esse mundo, esse mercado, e que a gente acaba não tendo tempo. Para enaltecer a importância de quando você for fazer a parceria com essas empresas, você fazer esse checklist prévio, que aí entra naquelas que o mercado chama das boas práticas na relação com o terceiro. Então, assim, antes de você contratar a empresa, claro que você pode fazer a lição de casa de olhar a lista, mas tem outras formas da gente descobrir o quanto que aquela empresa está em dia ou não com as obrigações. E aí aqui eu estou falando dos dois pontos, talvez, principais que a gente esteja falando, que seja a questão humana básica, que parece um pouco absurdo hoje em dia a gente ter que ficar discutindo o acesso à água, mas infelizmente, como as questões formais, que se aquela relação de trabalho é fidedigna, tá?
Mas aí, quando a gente vai fazer esse checklist, então, assim, a gente tem como tirar certidões dos tribunais trabalhistas para entender o quanto de reclamações trabalhistas tem, certidões criminais, dá para pegar a composição societária. O que eu quero dizer é assim, você não vai ter que fazer isso para a lista, você vai ter que fazer isso para os seus fornecedores, né? Então, o trabalho já vai diminuindo. Então, você vai olhar a composição societária desses fornecedores, como que eles conduzem reclamação trabalhista. Porque, assim, ter reclamação trabalhista não é um problema, né? O problema é o que tem na reclamação trabalhista. Como que eu conduzo isso, né? Depois de condenado, eu pago? Ou eu estou me esquivando até a última para pagar alguma coisa que foi discutida e decidida. Então, assim, aqui eu acho que a solução para o que você está perguntando é ter um pouco mais de planejamento e tempo, que aí é a fala da Juliana, que às vezes isso mata treinamento e várias coisas, e uma seleção positiva dos seus fornecedores, e, de fato, implementar boas práticas, que aí dentro da sua empresa, você vai colocar no pilar do SG de compliance, isso cabe em qualquer lugar, que é quem eu escolho e por quê, e depois eu fiscalizo esse cara, e aí eu posso ter a fiscalização, que era o que a Paula estava falando, de ir lá, concordo plenamente, principalmente em evento, o papel aceita tudo, o papel é necessário, senão você vai ser fiscalizado, tá? Isso é o mínimo. Mas você tem que ir lá, e um fornecedor que trabalhe com você a longo prazo, que te forneça a mão de obra com uma certa frequência, você tem que exigir mensal, semanal, as comprovações, tá? Então, assim, não é fácil. Essa solução milagrosa de alguém fez essa análise para mim, né? E aí eu tenho uma lista. Infelizmente, a gente não consegue. A empresa vai ter que criar, junto com o seu departamento pessoal, seu departamento de compra, seu comercial, seu jurídico, o que funciona para ela nessa. E não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é algo super complexo, né? É trabalhoso, mas não é complexo. Paula, se você puder compartilhar esse selo, ó, gente, a Paula colocou aí o link com a lista dos empregadores também, para quem quiser dar uma olhada depois, e se puder compartilhar esse selo, eu acho que a gente que a agência, principalmente, a gente tem sido cobrado cada vez mais dos clientes por algum tipo de certificação, de selo, até como forma também de eximi-los dessa responsabilidade de fiscalizar, né? Então, acho que está aí uma oportunidade, Juliana. O selo da área de eventos eu não conheço. Eu conheço o selo da área têxtil. Algumas áreas fazem esse selo para que as pessoas contratem uma forma... Eles fazem literalmente uma auditoria dentro das empresas e fazem um check se a empresa segue determinadas normas, e aí você passa esse selo da têxtil, a BVTEX. Eu vou passar aqui no link, mas é uma oportunidade, porque daí as empresas ficam mais tranquilas na hora de contratar, e aí, Alexandre, entra, eu acho que um pouquinho dessa sua preocupação. Não descarto o que a Fernanda falou, acho que tem que continuar fazendo toda a investigação, mas, eventualmente, está na lista. Nesse selo já teve um mínimo de uma investigação, e aí pode ser utilizada. Vou mandar o link aqui. boa, obrigada. Ô, Ju, desculpa, só um complemento também. Eu também desconheço um selo específico de eventos, mas existem outros selos gerais de empresas que, como um todo, então, vou dar um exemplo, lá, Bicorp. É um selo, não é simples, tá, gente? É um processo demorado. E esses selos analisam se você paga imposto ou se você recicla lixo. Então, ele é um selo bem global, então talvez possa ter um olhar para essas empresas que talvez já tenham essa... ou até um objetivo para a sua própria empresa de conseguir. Bacana. Eu acho que assim, né, a gente começa a tomar consciência de que é o papel de cada um de nós aqui está fiscalizando, acompanhando, vendo esses assuntos. Eu acho que a Paula e a Cíntia trouxeram vários exemplos, né, do que a gente precisa olhar e estar atento para oferecer essas condições dignas. Mas, assim, talvez esse seja um processo muito de formiguinha e que demore para ter um resultado grande. Aí eu fiquei pensando, né, se os grandes eventos, não é o caso de ter sempre um serviço como o da Paula, de ter alguém lá de forma processual, fiscalizando até que o mercado se equilibre e se autorregule. Porque acho que a gente está muito longe ainda de um modelo ideal, né? Acho que coisas que foram discutidas, e a gente sabe que é prática do nosso mercado, é ter diário de 12 horas.
E aí a pessoa trabalha 5 ou 6 dias por 12 horas, que às vezes não são 12, às vezes são 14, são 16. Ah, mas paga hora extra, ou às vezes nem paga hora extra. Aí a gente entra na questão moral já, né? Assim, sei lá, a gente pegar um benchmark de outro segmento, você vê os enfermeiros trabalham, né? Em plantões, os técnicos de enfermagem trabalham em plantões de 12 horas, mas eles têm 36 horas de folga. A gente talvez precise beber de outras fontes também, como a Paula exemplificou aqui, o segmento têxtil, enfim, para a gente olhar. Eu vejo várias mãos levantadas. A Adriana, acho que estava primeiro. Vai lá, Adri. Oi, gente. Até fui eu que provoquei um pouco lá no grupo sobre essa questão do Lola, porque para a gente é uma coisa bem importante, a gente tem um congresso de desenvolvimento humano, né? Então, se a gente não ter esse olhar para as pessoas que trabalham com a gente, não tem o mínimo sentido aquilo que a gente faz. E a nossa equipe de atendimento, a gente contrata diretamente para o congresso, são 150 pessoas, então a gente tem todo um processo de seleção, onde na seleção é um processo gamificado, inclusive, que a gente já inicia um treinamento com essas pessoas e faz a contratação dessas pessoas. A gente preferiu fazer dessa forma direto, porque com a agência tem muito essa questão de perfil, aquele perfil de evento que todo mundo contrata, né? E para a gente nunca foi importante isso. Então, a gente tem gente com 18 anos trabalhando, tem que ser maior de idade, então 18 anos, mas tem gente trabalhando com 65, 70 anos, fazendo parte da nossa equipe. É incrível a forma como essa diversidade colabora para tudo acontecer. E uma das grandes questões que a gente coloca ali, que a gente tem, são 3 dias de evento, 2 dias de treinamento. É um dia de treinamento de cultura, e a Paula trouxe isso na questão da água do Bradesco, né? É um treinamento de cultura. Então, assim, o diferencial do nosso evento é o atendimento. Então, todo mundo vai para o evento na expectativa, a gente chama o nosso staff de amarelinhos, todo mundo vai para o evento na expectativa de o que os amarelinhos vão fazer dessa vez. Porque é um acolhimento tão grande, porque a cultura está dentro de cada um deles, né? Então, a gente consegue fazer com o operacional acaba indo... quando eles têm a cultura enraizada, operacional é natural. Então, é claro que a gente tem o treinamento operacional, tem um dia de treinamento operacional, mas a parte da cultura é o que faz toda a diferença. Porque a cultura vai fazer com que eles decidam na hora ali se alguém vai liberar água para o staff que está sofrendo ali com as condições, é a cultura que vai determinar se ele vai liberar ou não a água, e não a operação, se ele pode ou não, porque pela operação ele não pode, mas pela cultura ele deve. Então, para a gente é muito importante. Mas confesso que, assim, a gente tem algumas coisas que são importantes, então a gente tem área da equipe para a equipe almoçar, a equipe almoça junto com os participantes do evento, então tem toda essa preocupação, mas a informalidade para a gente ainda existe. É complicado, a gente ainda contratando direto 150 pessoas, para eu conseguir contratar essas 150 pessoas por 5 dias que a gente tem, via CLT, enfim, acaba sendo um processo muito complicado, burocrático, e a gente ainda não conseguiu viabilizar isso acontecer. E o outro é olhar para os terceiros, né? Às vezes a gente tem algumas ações, já anotei aqui uma listinha de coisas que a gente pode fazer, mas a gente tem que olhar para a nossa equipe e o que a gente faz com os terceiros, né? Que às vezes eles trabalham muito mais que 12 horas, às vezes varam à noite, às vezes trabalham 20 horas ali na montagem, por exemplo, para conseguir entregar tempo para a gente. Às vezes a gente diminui o período de montagem, achando que a equipe vai dar conta, e a que custo, né? Então, agora o meu olhar está para essa equipe. É isso, eu só quis trazer essa contribuição do que a gente faz e do quanto o treinamento é importante para a gente junto com essa equipe e faz a diferença mesmo no olhar para o todo. Obrigada, gente. Adri. Obrigada. Eu gostei muito de te ouvir falando dessa parte do treinamento e tal, eu acho que é super necessário. Talvez a gente pudesse fazer um outro encontro para você compartilhar um pouco um overview de como funciona esse treinamento, o que vocês propõem e tal, que eu acho que pode ser uma referência aí para toda a comunidade do LAMEC. Com todo prazer, com todo prazer. Bom, e aí logo no começo você falou, né, que vocês contratam gente às vezes de 18 anos e tal, e aí eu lembrei do ODS, né, porque o ODS 8 lá do Trabalho Decente, Desenvolvimento Econômico, ele fala muito disso, né, da importância da gente dar oportunidade para os jovens, inseri-los na economia e tal. E quando a gente está com práticas
tão deturpadas, tão desumanas, né? Que exemplo a gente está dando para o futuro, né? A tendência, a partir desse exemplo, é piorar, porque a gente está formando pessoas que estão tomando como normal uma situação que é degradante, muitas vezes. Lilian, está no mudo. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu vou trazer rapidinho só uma visão. Eu faço direção artística, eu sou diretora, só a visão assim interna, né? Porque na verdade eu acho fundamental que a gente está conversando essa questão bizarra, né? Da gente tratar essa galera que presta serviço para a gente. Mas isso acontece dentro, né, dos nossos pequenos eventos. Então, por exemplo, que a gente, como diretora artística, a gente extrapola horário de ensaio, e muitas vezes a gente trabalha 16 horas, junto com a equipe técnica que está ali com a gente come na house, sabe? Então fica o pessoal de A e B levando comidinhas para a gente na house, porque a gente não tem um horário para parar para comer, para parar para ir ao banheiro. Então, eu acho que, assim, como a Ju falou, eu acho que é uma questão formiguinha, sabe? A gente tem que começar a pensar de dentro mesmo. As agências, quando contratam, quando fazem um evento, qual é o tempo real que a gente vai ter, né? Que foi o que a Ju falou, a gente vive num mundo de urgências, né? É sempre para ontem, a gente tem que entregar e a gente tem que ensaiar e a gente começa a não falar não para o cliente. É sempre isso que acontece. Então, não falar não para o cliente implica na gente trabalhar 16 horas, né? Eu sou freelancer, então, assim, eu acho que 90% da equipe de produção, de direção é freelancer. Então, a gente vai... É isso que acontece, sabe? E a gente esquece de ir ao banheiro, porque não dá tempo de ir ao banheiro, porque a gente está ensaiando, a gente esquece de se alimentar, ou então o pessoal de A e B, como eu falei, leva comida até a house, tem aquela galera toda dos nossos fornecedores, a parte técnica toda, que vai na mesma onda, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esse trabalhinho de formiguinha, eu estou achando maravilhoso esse encontro da gente, para a gente poder... Oi, olha, nós também, produtores, diretores, também passamos por isso. Não é só a galera de serviços, sabe? Somos nós também que estamos vivenciando isso e a gente não se dá conta que a gente também vivencia isso. Isso também faz parte das nossas vidas, né? Então, é só... para a gente... Eu acho importante, porque eu acho que a gente está acordando. A coisa foi tão bizarra que deu um tapa na cara da gente, né? E tipo, oi, desperta porque... É outra coisa. Só um exemplo rapidinho. Em setembro, eu tive a oportunidade de fazer um evento, uma direção na Suíça. E o que acontece? Gente, não estou falando que eles são melhores, que eu sou incrível, nada disso. Mas lá existia um planejamento. Eu tinha hora de trabalho, né? Eu tinha hora de parar para o lanche, eu tinha hora de alimentação, eu tinha hora de término. Então, assim... Isso falta na gente, sabe? Eu acho que assim, a gente começar, sabe? Dar um pontapé inicial. Eu acho que a gente está acordando. E é isso, eu fico feliz. Só para dizer que nós também passamos por isso. Claro, não chegamos aos pés da galera, infelizmente, né? Dessa coisa bizarra que está acontecendo. Mas isso também faz parte das nossas vidas, só para a gente despertar para isso também. É isso. Obrigada, Lilian. Eu acho que esse nosso senso de urgência, de perfeição, né? Você deu o exemplo da Suíça, a gente vê os eventos lá fora, eles são tão diferentes, eles são tão mais simplificados, tão menos complexos, e a gente fica meio torcendo o nariz, né? Imagina, essa cenografia pobre, esse áudio que não está perfeito, imagina que a gente aceitaria uma coisa dessa no Brasil. Mas a gente coloca isso tão como prioridade que a gente esquece do outro lado, né? O custo que tem para a gente ter essa coisa tão perfeita, de sacrificar a equipe, de, enfim, pagar pouco, enfim, muita coisa que é realmente muito nociva para o nosso negócio. E aí a gente vai pondo a urgência tão na frente que a gente acaba negligenciando aquilo que é importante, né? E é importante que a gente seja sustentável, né, que seja saudável. A pandemia mostrou para a gente quanta gente virou confeiteiro, chefe chocolatier, tipo, nunca mais eu volto para evento.
E desculpa, Ju, por exemplo, às vezes a gente vira a noite ensaiando, no dia seguinte está todo mundo lá para fazer o evento esgotado, sabe? Então a gente tem que começar a repensar isso, eu acho, sabe? Eu sei que isso implica em custo, né? Eu sei que isso implica em falar não para o cliente, o que é difícil, né? Então, assim, eu acho que é só uma questão da gente dar esse pontapé inicial, que eu acho que é essa função desse bate-papo aqui hoje, sabe? Isso acontece, né? Esse não falar não é muito cultural do brasileiro, né? Muito cultural. Ele prefere não entregar do que não falar não. É um desafio. Gente, a gente está com 15 minutos, temos muitas mãos levantadas, eu vou priorizar quem ainda não falou. Vanessa Chiarelli, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vanessa, da BOP, é uma agência, então a gente faz muita contratação, e cada coisa que eu ouvi aqui, eu fui falando, nossa, é mesmo, então eu tô com um monte de coisa para falar, e eu nem sei por onde eu começo, para ser rápida, eu vou começar pelo fim, essa fala da Lilian, assim, eu trabalhei 20 anos no corporativo, e eu assisti muita coisa da House, gente. Já vi gente desmaiar em House, já vi agência brigando que não ia comer. Então, tudo isso que a Lilian falou, ela meio que foi alimentando também quando a gente pensa aqui nos nossos clientes, né? E eu acho que também, complementando, é um trabalho de formiguinha, como alguém aqui falou, que foi, esqueci o nome, alguém falou aqui pra gente, que é um trabalho de formiguinha mesmo, a gente não vai conseguir fazer da noite pro dia, mas é importante a gente ter esse olhar e a gente fazer sim. Então, por exemplo, para os dois lados, tanto para o jurídico, a Paula aqui, que eu até indiquei para falar aqui, né? Ela não está no nosso grupo, a doutora Paula, eu comecei a fazer aqui todos os contratos, gente, contrato para cliente, porque tem cliente que nem quer contrato, né? Mas sim, teremos contrato, você é responsável por isso, por isso, por isso. Contrato com fornecedor, a gente tem que fazer contrato com fornecedor, inclusive dizendo que ele é responsável pelos funcionários dele, e ter todo esse link com o trabalho análogo à escravidão, e que a gente vai ficar de olho também, e tanto a parte jurídica como essa parte humana que a gente precisa fazer, que a Cíntia trouxe. Eu arrepiei 90% da fala da Cíntia, assim, enquanto ela disse do pessoal de rua. E, gente, é tanta coisa que vem nisso, né? Porque, assim, é tão legal dar a oportunidade das pessoas que não têm de onde tirar dinheiro. Aí você vai lá e você faz isso. Nem sei quanto que ofereceram, tipo, devem ter oferecido muito pouco, inclusive, por um evento de tão tamanho, de grande porte, para trabalhar praticamente de graça, sem alimento, sem água. E aí você vai para um outro lado ainda, minha luz gosta de piscar às vezes, e você vai para um outro lado ainda, que é, aí você contratando, você tem pessoas lá que elas vão montar um palco, gente. Como que essas pessoas estão montando um palco? É tanta coisa envolvida, assim, que eu fico assustada. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho, sim, de formiguinha, a gente tem que falar não, eu acho que o que falta pra gente é coragem. E não é só coragem de falar não, é coragem de falar a verdade. E eu vou dar um exemplo para encerrar. A gente está com um evento para acontecer, e aí o cliente virou e falou assim, vamos diminuir esse staff, imagina, vamos diminuir esse staff. E a gente falando, não podemos, não podemos, não podemos, até que eu falei assim, olha, são 5 dias, as pessoas trabalhando das 8 à meia-noite. Você acha que uma pessoa só vai trabalhar o tempo todo sem parar, das 8 à meia-noite, e é só uma pessoa e todo santo dia, assim, não tem como, né? Aí, quando eu expliquei isso para ele falou, tá bom, entendi. E se você precisar de mais alguém, então você me fala. Aí meio que foi ao contrário. Então a gente só precisa ter coragem de falar a verdade às vezes. A gente fala, nossa, verdade, nossa, tá caro isso. Mas não, é isso. Então, acho que eu falei muito rápido, nem sei se eu falei lé com cré, mas eu queria falar tanta coisa, mas aí quando uma pessoa fala que eu tenho tempo, eu fico pior ainda para falar. A Van Martã, sabe? Ela aqui com a mãozinha levantada. Vai lá, Van, eu queria comentar também, mas não vou me segurar. Vai lá, Van. Bom, gente, eu já participei de várias comitês da ABNT para normatizar várias partes da área de eventos, né? Já tem vários anos.
A última foi a revisão da ABNT de tipologias de evento. Inclusive, está sendo utilizado pela Câmara Municipal de São Paulo para fazer várias legislações, projetos de lei relacionados à nossa área, tá? E aí, quando você está todo mundo falando, a Fernanda, a Paula dando umas insights tão legais, né? Também todo mundo que já falou aí, a Cíntia também, me veio a ideia de talvez propor, aí as duas advogadas podem dizer da assertividade dessa sugestão da gente iniciar, de eu propor na BNT mais uma comissão sobre esse assunto específico, ou seja, de criar referências orientando, através de best practices, né, boas práticas, que viram a boas práticas, se alguém quiser seguir direitinho como fazer bem feito, ela vai ter algum documento que possa ajudar ela a fazer esse processo desse assunto que nós estamos colocando, que também é maior do que a gente está conversando agora, né? Já tem uma ISO de ESG, já tem uma normativa da BNT de sustentabilidade, que eu também já fiz parte da comissão, mas esse assunto específico ele é muito amplo. E quando a gente está falando sustentabilidade ou agora o ESG, os assuntos são de A a A de novo, né? AAA ou, sei lá, VVV, XXX, porque são muitas áreas. Mas essa especificamente, eu acho que merece uma atenção especial, e eu acho que pode ter muita gente bem intencionada na nossa área que não tem referência do que fazer. E isso talvez possa ser essa sugestão. E uma normativa BNT é melhor até que uma cartilha, porque ela dá mais uma parte mais, não sei, advogadas me corrijam ou complementem, de algo mais, sei lá, palpável para você poder, até como a Van falou agora, de contratos, falar, não, existe uma normativa disso, ou seja, é melhor do que uma cartilha, ela tem mais poder, eu acho, tá? Mas fica aí, se toparem, acho que a MPA, Ju, pode encaminhar nisso, né? Apesar de eu ser educação, VP de educação e não do resto, mas a gente pode usar a associação também para tentar fazer ela rolar essa comissão, tá? Perfeito, obrigada, Van. Nossa vice-presidente aqui na MPI, eu acho que é uma sugestão super rica. O nosso ponto com a BNT, sempre para ficar no radar, a gente tem hoje já uma BNT voltada para a questão ambiental, né? Já tem 11 anos aí, e ela não é acessível, né? Assim, só pode ver quem pode pagar. Então, sei lá, a gente pensar democraticamente, acho que é válido, mas a gente talvez precise ter uma alternativa também que seja acessível para todo mundo. Talvez a BNT e a cartilha, Ju, pode ser as duas. Pode ser as duas, exato. Eu vou pedir para a Gia falar e depois eu vou dar 2 minutinhos aí para a gente fazer um fechamento com as nossas convidadas. Vamos lá, Gia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Jean Lima, eu sou o presidente da AMP, Associação Nacional dos Produtores de Eventos, lançada agora em janeiro desse ano, e também sou o diretor de operações de um evento chamado ESG Land, que acontecerá em março do ano que vem. Queria trazer aqui um compilado de tudo que foi discutido aqui. Parabéns primeiramente pela iniciativa, importantíssimo começarmos esses papos, mas eu queria focar em dois pontos que foram falados aqui, muito na visão de quem orça os eventos, né, da produção efetivamente. Eu trabalho com produção de eventos há 23 anos, desde financeiro até atendimento e gestor de conta. Então, eu tenho uma passagem por todas as áreas praticamente. Queria falar um pouquinho aqui, trazendo o primeiro ponto, a diárias de 12 horas, baseado na nossa legislação hoje vigente. Queria trazer uma provocação que é a legislação que a gente tem hoje vigente no país é muito baseado na indústria formal, né, vamos dizer assim. Em evento, infelizmente, fica impraticável trabalhar com a diária de 12 horas em qualquer uma das escalas do evento. Vamos falar aqui da nossa limpeza. A pessoa trabalha 12 horas, ela sai do meu evento e só volta daqui a 3 dias. Se eu tenho um evento de 3 dias, eu prefiro pagar outros profissionais para estarem ali. Não vou pagar o dia dela mais 36 horas de descanso. Financeiramente, isso não é viável. Ao mesmo tempo em que a pessoa sai do meu evento, o meu evento cumpriu com a parte ESG, mas ela no dia seguinte vai para outro evento. Então, assim, o ESG está só no meu evento do coleguinha, né? Então, legalmente, se cumpre no meu, mas no próximo não vai ser cumprido, bem dizer. Quando a gente fala em produção, eu tenho um produtor executivo que pensa o evento desde a pré-execução e pós.
o meu produtor trabalhou 12 horas no evento de 3 dias, eu vou precisar ter mais 2 produtores executivos, eu vou ter que pagar mais 2 diárias de produtor executivo, e não só para o dia de execução, mas e a pré? Porque o produtor executivo ele não pode chegar lá e, do nada, pegar o evento e saber tudo que está acontecendo de um dia para o mesmo dia. A mesma coisa o assistente, a mesma coisa o produtor de A&B, toda a cadeia de produção. Então, legalmente, existe um certo furo na legislação que a gente tem hoje para o que a gente precisa executar no nosso evento. Evento é eventualidade. A gente está criando algo que não existe para acontecer por um determinado período de tempo. A legislação ela não prevê esse tipo de condição. Então, o que eu queria trazer aqui é um ponto, uma provocação para a gente começar a discutir a partir desse papo, aproveitando até a Cíntia que está aqui, vamos discutir uma legislação focada em eventos, para que a gente, de fato, consiga tornar o ESG, tirar da base da utopia, do conceito, para se tornar uma prática, né? Queria trazer aqui um outro ponto, que é a infra para a condição de trabalho. Infra custa. E o que a gente mais tem hoje, a gente achou que a pandemia ajuda a gente a ser pessoas melhores, a trazer mais conscientização em cima da humanidade, mas cada vez mais que a gente vê, Juliana, você tem agência, com certeza você deve ver isso diariamente, é cliente querendo fazer mais por menos, e praticando valores de 2018 e 2019. Só no ano da pandemia foi 30% de inflação, gente. Não existe isso. O que a gente mais vê é cliente fazendo concorrência com 7, 8 agências. E aí já não está o ESG mais, né? Você coloca 11 equipes para trabalhar, para apresentar uma proposta, para ele escolher 3 para trabalhar mais um pouco, para aí sim escolher uma. Então, isso já custa, né? Então, toda a infra para condição de trabalho, não estou falando que não precisa sim, mas isso custa e o cliente não está disposto a pagar isso. Então, enquanto as agências se permitirem participar dessas concorrências desleais, permitirem fazer leilão dos valores para conseguir pagar a sua mão de obra, para conseguir girar virar projetos, ganhar concorrência para pagar a sua infraestrutura mínima para manter o negócio girando, enquanto isso for uma via de regra do mercado, o ESG não vai deixar de ser utopia, conceito. Então, assim, eu aqui em nome dos produtores de eventos coloco toda essa cadeia à disposição para iniciar esse papo para que a gente comece a falar não para certas condições que a gente já sabe que o mercado está viciado, que não é sustentável, para que a gente consiga mudar esse cenário e também aproveitar a Cíntia, trazendo aí toda a força política, para que a gente comece a discutir uma nova legislação voltada para o nosso mercado de trabalho, porque é efetivamente diferenciado e a legislação vigente não se aplica ao nosso, a não ser que o cliente queira pagar mais por isso. Era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada, Jean. Viu? Obrigada. Eu acho que, assim, é um mercado complexo, eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas eu acho que, assim, a gente precisa também, por outro lado, botar um pouco a mão na consciência, porque a gente rala pra caramba, a gente está acostumado a trabalhar 16 horas, a gente acha normal isso, a gente acha normal virar à noite, no madrugada, e isso adoece a gente, adoece a sociedade, não é sustentável, a gente precisa mudar, eu começo por mim, assim, tá olhando para mim, eu sou uma que tá lá virando noite, 2 noites seguidas, porque tem que fazer, que tem que acontecer, porque tem que entregar e tal, eu preciso mudar esse paradigma, eu acho que o mercado precisa mudar esse paradigma, e aí tem uma coisa também muito de olho grande, né, porque a gente trabalha muito, a gente acha que a gente tem que ganhar muito, então as agências ganham muito com mão de obra que ganha pouco, então a gente tem, às vezes, um produtor executivo cobrando R$5.000 a diária, porque, trabalho 16 horas por 4 dias seguidos e eu acho que eu mereço isso, e aí a gente tem, no outra ponta, um carregador, que é uma pessoa em situação de rua, ganhando R$50. Então, assim, vamos trabalhar 8 horas, ter um bom assistente que possa te cobrir, que você possa ir para casa, dormir, ter uma boa noite de sono, e aí você vai cobrar, sei lá, R$2.000 a diária e vai pagar mais R$1.500 para o assistente. Quando a Lilian trouxe o exemplo da Suíça, você não vê lá na equipe que está trabalhando alguém que ganha mais do que 30% que o outro. Entendeu? Isso já é uma
importância gigante para eles. Aqui a gente tem diferença de 1000%, gente. Então, assim, a gente precisa trazer o ESG para dentro do coração, para a consciência também, e organizar isso de uma forma melhor. A gente está estourandinho no tempo, mas eu queria muito ouvir uma fala final da Cíntia, da Paula e da Fernanda. Vou fazer o contrário agora. Cíntia, por favor, queria ouvir algumas palavras finais suas para a gente encerrar. Então, muito rico esse debate, né? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu disse na minha fala, eu acho que a ferramenta humana é o mais importante desse diálogo, né? Porque a gente está discutindo relações das pessoas no mercado de trabalho e em cima das condições que são praxes de mercado, né? Como o lance da estética, como uma ética, como o lance da nossa prática com a teoria, com o lance da nossa praxe, né? Que é muito longe de tudo isso que a gente está falando. Seria lindo, na verdade, a gente ter tudo regulamentado, conseguir fazer contratos de trabalho, conseguir fiscalizar e conseguir também denunciar. Eu acho que o nosso papel como fazedores de eventos, como sociedade civil em geral, eu como militante política que faz parte de um conselho de uma mandata coletiva, eu acho que o mais importante é a gente ter coragem de denunciar essas práticas abusivas de trabalho. Porque se uma pessoa em condição de rua está sendo abordada a fazer um trabalho de montagem de palco, eu acho que as perguntas que a gente tem que fazer por trás, essa pessoa vai estar com todas as EPIs garantidas? Com capacete, com sapato, com roupa, com vestimento, com alimentação, com água, e por aí vai. Esse direito dela está sendo garantido? Nós, como empregadores, estamos dando isso para ela? Ou ela vai com a roupa que ela está na rua, com chinelo, como teve denúncias que aconteceram, entendeu? De repente cair uma ferramenta no pé da pessoa que não está com o sapato apropriado. Então, eu acho que isso é uma conscientização do humano, de nós como humano. Humanizar esse trabalho, porque tem pessoas humanas por trás oferecendo o trabalho, eu acho que é o mais interessante daqui. Fora isso, eu acho muito apropriado a ideia, por exemplo, de fazer uma cartilha regulamentadora, entendeu? Desenvolver uma cartilha onde a gente coloca um pouco, porque assim, na prática, a gente não consegue realizar. O que eu saio daqui, desse debate que eu estou tendo com vocês, e até gostaria de levar isso na bancada com mais uma audiência pública, é que, na prática, vocês não conseguem realizar o que a lei exige, porque não tem tempo, porque os prazos são estourados, porque o fornecedor não quer pagar, porque as empresas são terceirizadas, mas eu acho que o que não pode acontecer é essa desvalorização do ser humano em cima sobre um capital que estabelece, de repente, o cliente para si. Nós, como fazedores de eventos, que eu também me coloco nessa situação, porque eu tenho um serviço de catering, acho que a gente tem que exigir do nosso cliente que se cumpra pelo menos parte da regra. E a regra ela tem que ser fomentada e gerida por um órgão que organize e fiscalize a regra. Mesmo a prefeitura tendo... Uma coisa que a gente abriu no debate tem poucos fiscais da prefeitura para fiscalizar. Só que é a terceira vez que o Lollapalooza contrata pessoas, entendeu? Então, não está na hora, de repente, quando tiver o festival Lollapalooza, tá uma equipe de fiscais lá dentro fiscalizando essa regra? Não só advogados, produtores e por aí vai, a gente tem que exigir, e isso eu acho fundamental, exigir das mandatas, exigir da nossa sociedade civil e da gente mesmo, que tenham condições mais apropriadas de trabalho para aquelas pessoas que estão sendo contratadas. Né? Então, eu acho que o que eu saio daqui é como a gente pode se organizar melhor. Eu acho que é um debate inicial, bem no começo, mas é como a gente pode se organizar melhor. Como a gente pode, de repente, abrir precedente para fiscalizar algo
que é tão longe da teoria com a nossa prática. Porque senão a gente só vai ficar discutindo utopias, ilusões e se entristecendo talvez como sociedade civil, como empresariado, ou até eu como uma conselheira política. Então, acho que o debate é inicial, agradeço muito por demais a oportunidade, mas deixo aqui o meu contato para a gente pensar em coisas além dessa praxe, de unir essa teoria, né? Perfeito. Tá? Agradeço Perfeito. muito, Juliana. Obrigada, Cintia. Depois eu vou te chamar, porque tem uma esfera pensando em políticas públicas e eu vou querer te trazer para essa conversa muito em breve. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Paula. Bom, eu anotei e fiz algumas observações aqui, mas eu acho que a teoria está sendo... Vocês estão percebendo que a teoria levantou na prática. E aí, Juliana, quando você traz a ODS 8, que fala do trabalho decente, né? E esse trabalho da ONU, a ONU já tem observado a força das grandes empresas. Então, aí, Cíntia, qual é o trabalho da ONU nessa agenda Empresas e Direitos Humanos que eles têm batido tanto, né? Que as empresas, elas são transformadoras, elas são agentes de transformação dos direitos humanos. Então, quando eles fizeram um levantamento das 100 maiores economias do mundo, 69 eram empresas. Então, às vezes, esperar que o Estado faça algo não é tão eficaz quanto se as empresas, e aí, por conta dessa agenda ESG, eventualmente estão começando a olhar para isso, não sejam mais transformadoras do que o próprio Estado. Eu vi isso ali, quando a gente, na questão de fiscalização, por ser ali, eu estava contratada por uma grande empresa, comecei a apontar o que eu estava vendo, em questão de 1, 2 horas, as coisas começaram a melhorar, e se não era isso, era no dia seguinte. Então, e aí, Lilian, entra muito o que você falou, a mudança de cultura no meio de vocês precisa sim começar por vocês, porque se vocês acham normal trabalhar 16 horas por dia, vocês também vão achar normal os outros trabalhadores fazerem a mesma coisa. Então, aí entra muito uma questão, a gente vem de uma época de que o cliente tem sempre razão e que a gente tem que se submeter. Agora, a gente tem que começar, eu falo muito isso na questão de treinamento de dano moral, a dano ou assédio moral. O dano ou assédio moral pode vir de terceiros, Lilian, dos próprios clientes, né? Então, hoje em dia, você tem uma legislação bem mais em cima com relação ao canal de denúncia. Então, eu tive um treinamento, eu ajudei uma empresa, por exemplo, que é, coincidentemente, organizadora de viagem de eventos, de viagem de patrocínio, no caso, então, fica no meio do caminho entre turismo e evento. Ela tinha uma grandíssima empresa de cliente, mas a gestora era extremamente tóxica. Ela teve no quadro de funcionários dele 5 pessoas que ficaram afastadas depois do término do projeto por conta de infecção urinária. Sabe por quê? Ninguém podia fazer xixi. Entendeu? Então, eles fizeram, eu ajudei eles fizeram uma denúncia no canal de denúncia. Esse canal de denúncia foi levado a sério, a gestora foi demitida. Então, assim, existe uma conscientização do que é permitido ou não ser feito. Eu acho que aí entra a mudança de cultura, é muito difícil, mas que tem que começar a existir. Acho que já começou, né, Juliana? Não sou, mas, enfim, queria finalizar com essa frase, mas eu me coloco à disposição, Vanessa, Juliana, o que vocês precisarem. É um tema que eu sou absolutamente apaixonada, além de advogada, mas eu tenho um lado mais acadêmico, eu gosto de estudar isso, eu gosto de ver essas questões, então me coloco à disposição que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar. Gente, eu jurei juradinho para a Fernanda que eu deixava ela sair 10h30, que ela tinha outro compromisso, ela está super atrasada. Fê, por favor. Desculpa, gente, Desculpa. Eu preciso sair, eu tenho outro compromisso que já era 10h30, assim, na sequência, então eu vou pedir desculpas. Primeiro, acho que agradecer de novo, acho que esse bate-papo, como a Cíntia falou, é inicial, mas é crucial.
Gostei da ideia da Vanessa, acho que a gente ter estudos, cartilhas, a gente coloca o nome que a gente quiser, mas a ideia, eu acho que é concretizar regras que parecem tão longe da realidade, que é um pouco o que eu falo, eu não consigo aplicar, então a gente ter grupos de pessoas fora do Estado, né, que talvez isso demore mais, que pegando também a fala da Paula, para a gente concretizar isso, e acho que dar exemplos e dar um norte para as empresas que quiserem mudar esse paradigma. Eu acho que é isso, a gente está numa fase de mudança de paradigma. Se todo mundo não fizer isso junto, vai ficar cada vez mais difícil, porque aí só você falar não para o cliente, né? Então, a gente fazer isso junto, acho que é muito importante, e aí jogar uma pimenta aqui, Juliana, de uma ideia de outro encontro também, isso porque, acho que a Adriana estava falando de treinamento, isso sem falar das novas obrigações, por exemplo, de treinamento de assédio, empresas de evento, assim, né? A gente estava falando aqui, a gente tem um mar de oportunidades e desafios, então eu estou também à disposição, gente, obrigada. Gente, muitíssimo obrigada para todos que ficaram até aqui, estouramos 10 minutos, mas acho que foi super produtivo, foi só um começo, próximos passos a gente vai continuar discutindo dentro da comunidade. Acho que a Fernanda, a Paula e a Cíntia não estão lá, eu vou mandar o convite se vocês quiserem participar. A comunidade é super focada, tem uma troca super rica lá dentro. Muitíssimo obrigada e continuamos a conversa lá, de forma assíncrona. Obrigada, gente. Tchau, tchau.